Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Quem conseguir ficar trabalhando em casa, melhor. Todo mundo saudável, todo mundo com resistência alta, espero. Hoje eu vou falar de algumas coisas que eu já falei com alguns de vocês no dia das aulas práticas, principalmente da última aula. A gente vai falar um pouquinho de ISO, disposição e depois, próximas aulas, a gente vai entrar na questão da linguagem fotográfica. Então, eu já falei um pouco do ISO, né, com alguns de vocês. E o que é o ISO? Também conhecido como ASA. Se vocês verem ASA, vão saber que é o ISO. O ISO é a sensibilidade à luz do filme, no caso, então, no nosso caso, da câmera digital, do sensor. O ISO aí vai, então, de 100 até, geralmente, 6.400. A câmera que a gente trabalha em aula é de 6.400. E quanto maior esse número, então, maior a sensibilidade à luz vai ter o sensor. Mais clara, então, quanto maior esse número, a foto vai ficar. Então, na fotografia analógica, o ISO era um único por cada filme. Então, se eu comprasse um ISO 100, ele tinha o ISO dele era 100. Então, eu não conseguia mudar esse ISO. Se eu quisesse eu tivesse tirando uma foto no sol e fosse para sombra, eu ia ter que usar o mesmo ISO. Então nem sempre as fotos iam ficar muito boas, porque às vezes na sombra eu preciso de um ISO maior do que o ISO que eu preciso no sol. Então era necessário trocar o filme, e às vezes você não conseguia também, porque pensa, o filme tinha 36 poses, você está na pose 10, você quer tirar uma foto na sombra. Você não vai tirar, perder todo o filme para colocar outro filme com ISO maior para depois trocar. Então era bem mais trabalhoso do que trabalhar com ISO variável, igual a gente tem a possibilidade de fazer na câmera analógica. Então aqui um exemplo, eu acho que quem esteve comigo, principalmente na última aula, antes da gente entrar em quarentena, não foi todo mundo da sala, foi acho que metade da sala só. Que aí a gente teve uma aula prática, então os meninos já pegaram mais ou menos como funciona o ISO, como funciona todas as três variáveis. Mas aqui só exemplificando, se a gente não mudasse as configurações de abertura nem de velocidade, a gente já tem aqui, deixando a velocidade de abertura na mesma tempo todo, a gente consegue ver a diferença entre um ISO 100, como é bem mais escuro, e um ISO 1600, como é muito mais claro. Aqui outro exemplo também, olha, a gente vai aumentando o ISO e, consequentemente, a claridade da foto, né, vai aumentando. Mas aí vocês podem falar, é muito fácil tirar foto, então vou simplesmente pegar, deixar a velocidade de abertura numa média e vou mexer no ISO, porque aí fica mais claro ou mais escuro. Mas não, quanto mais baixo um ISO, igual tá aqui, capta pouca luz, mas aí não apresenta muito ruído. Então ruído, o que é o ruído? É aquela granulação, aquela pixelização da foto, que a gente vê uns grãozinhos, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, a gente vê uns grãozinhos. Então o ISO baixo, ele deixa a foto mais nítida, ele não tem esses grãos. Conforme a gente vai aumentando, o ISO vai aumentando esses grãozinhos na foto. E ninguém quer uma foto com grãos, porque você vai trabalhar com ela digitalmente, ela não fica uma foto interessante, ela fica uma foto toda pixelada. Então não dá simplesmente para falar, vou deixar a velocidade de abertura numa média e vou aumentar o ISO, porque se você aumentar muito o ISO, sua foto não vai ficar boa também. Vai ficar uma foto com a exposição talvez boa, mas não vai ficar uma foto com uma qualidade muito boa. Então a gente tem que saber regular as três variáveis. Olha aqui a diferença. Um ISO 100 não tem granulação, basicamente, e um ISO 3200 é muito granulado, tem muito ruído, que a gente chama. Aqui também dá pra ver, olha, no ISO 100 a foto está numa qualidade, já não estava numa qualidade muito boa, mas no 6400, olha, está muito diferente do que um ISO mais baixo. Então,
eu expliquei isso para alguns que tiveram na aula presente comigo e mexendo na câmera. Eu gosto sempre de deixar o ISO como a última variável para mudar. Justamente porque todo mundo quer uma foto nítida para poder trabalhar com ela depois, para poder editar, para poder postar, para poder imprimir. Quanto mais nítida uma foto for, melhor. Então, se eu deixar o ISO por último e mexer na velocidade ou abertura, corre o risco de eu não precisar subir muito o meu ISO para ter uma foto boa. Então, eu vou ter uma foto mais nítida, só mexendo ali, tentando mexer na velocidade e na abertura. Mas, sempre, né, gente, a gente trabalha com situações muitas vezes adversas, a gente não consegue. Porque se, por exemplo, a foto está saindo muito escura, eu já abri toda a minha abertura, tá lá em, vamos colocar 3.5, minha velocidade está lenta, eu estou trabalhando com 1 sobre, vamos falar, 80, porque eu estou sem um tripé, e ainda assim minha foto está saindo escura. E eu não tenho como adicionar mais luz na foto, porque eu posso ter um flash, eu posso acender uma luz, eu posso mover o sujeito para o sol, por exemplo, mas eu não consigo fazer isso. Aí sim teremos que aumentar o ISO, então. Mas lembrando sempre de deixar ir por último, tentar mexer em todas as outras variáveis, tentar adicionar mais luz antes de mexer no ISO. Mas, como eu falei, nem sempre a gente consegue. Então, se eu estiver usando uma velocidade pequena, por exemplo, para tentar abrir mais, é sempre interessante lembrar de usar um tripé para que a foto não fique tremida. Mas aí, se eu aumentar o ISO, por exemplo, eu posso aumentar a velocidade e não usar o tripé, mas a foto não vai sair com a qualidade tão boa como ela poderia sair. Então, acho que essa vai ser uma das últimas aulas sobre essa técnica, os aspectos técnicos da fotografia. Depois a gente vai entrar na questão da linguagem fotográfica, que já é uma questão mais de composição, uma questão aí não tanto da técnica da câmera, mas do olhar do fotógrafo para compor a foto. Mas aí, na última, batendo a tecla mais uma vez nesses 3 elementos, na abertura, velocidade e no ISO, então, elas vão trabalhar juntas, em conjunto e sendo dependentes umas das outras, justamente para a foto ter uma boa exposição. E o que é a exposição? Exposição é justamente a questão da foto estar muito clara ou muito escura, e a exposição correta vai ser uma foto que tem luzes e sombras na quantidade ideal. Então, ela não é uma foto escura, ela não é uma foto estourada, e isso não é só para foto colorida, porque a gente pensa, foto preto e branco não tem cor. Mas a questão da exposição na foto preto e branco, ela por vezes aparece muito mais do que na foto colorida, justamente por ela ter menos tons, por ela trabalhar só na escala de cinza entre o branco e o preto. Então o preto vai ficar mais preto, o branco vai ficar mais claro. Então a exposição vai interferir tanto na cor quanto no preto e branco. Então, a gente tem 3 tipos de exposição. A gente tem a exposição perfeita, né? Vamos chamar de perfeita. A exposição ideal, que é a do meio, que é a luz e sombra bem balanceadas. A gente tem a exposição, a foto que é super exposta, que é uma foto que é muito clara, então, né? É aquela foto que a gente chama de estourada. E a gente tem a foto subexposta, que é quando a foto ela tá mais escura. E aí a gente perde um pouco de detalhes justamente nessa área escura. Então aqui a gente tem um exemplo, temos a foto do meio, ela está numa exposição ideal, a gente consegue ver os detalhes das pedras, tá uma cor legal. A foto da direita ela está super exposta, olha o céu, a diferença, a gente não consegue ver detalhe nenhum no céu, aqui no mar também não conseguimos ver muitos detalhes, enquanto a foto da esquerda ela já está numa exposição muito abaixo do ideal, ela está subexposta. Olha, não perdemos completamente os detalhes aqui, ó, por exemplo, nessa pedra. Então, o ideal é a foto do meio. Aqui outro exemplo, a foto da direita muito superexposta, muito clara, muito estourada. A do meio não é considerada uma exposição ideal. E a da esquerda, uma foto subexposta. Mas aí essa questão de exposição, às vezes, ela é muito subjetiva. Por quê? A foto do meio, ela tá
perfeitamente exposta, teoricamente, mas numa questão de preferência, eu prefiro muito mais trabalhar numa pós-edição com a foto da esquerda do que da foto do meio. Porque aqui ainda tem um pouquinho mais de sombra, eu consigo clarear ela. Aqui eu já acho a foto do meio muito clara, pra mim. Então é tipo, a câmera vai me falar que a foto do meio tá na exposição correta. Mas aí é uma questão de preferência, de o que você considera que é melhor, que é mais claro, que é mais escuro. Mas, por favor, não vamos fazer a foto igual a foto da direita aqui, super exposta, ou até mesmo uma foto subexposta igual essa do slide anterior, que está muito escura também. A gente tem que ter um bom senso e pode ficar um pouquinho mais escura para eu trabalhar com ela depois na pós-edição? Pode, mas tem que ser na média também. Não pode ser uma coisa igual aqui que eu não estou vendo o detalhe da pedra, não estou vendo detalhe nenhum na pedra. Então, uma foto subexposta, né, que é a foto escura. O que eu posso fazer? Posso tentar trabalhar com a cena em si. Vou adicionar mais luz, vou colocar um flash, vou colocar um rebatedor. Ok, não consigo fazer isso. Tá, vamos mudar a abertura. Vamos abrir a abertura, mantendo a mesma velocidade. Ou então vamos diminuir a velocidade, porque lembrem, diminuindo a velocidade, o obturador fica aberto mais tempo, entra mais luz. Então, vamos abrir mais, mas sempre lembrando que sem um tripé eu não posso abrir, não posso colocar uma velocidade, desculpa, abaixo de, vamos colocar 1,60. Mas se eu tiver um tripé, ótimo, posso trabalhar com velocidades muito mais baixas, que a foto não vai ficar tremida. E tripé, gente, não pensem que é só o tripé, pode ser uma mesa, pode ser qualquer superfície plana e rígida que a câmera não vai se mexer. Posso trabalhar com ela e diminuir a velocidade para entrar mais luz. Foto super exposta, então, o que eu vou fazer quando está entrando muita luz, está muito claro? Justamente o contrário. Vou tirar a luz da cena, vou tirar o flash, vou tentar fazer uma sombra, vou tirar o refletor. Com a abertura, vou fechar, então vou colocar números grandes, lembrem. Se lembrem, um número maior significa uma abertura mais fechada. Então, se eu colocar um F29, vai estar muito fechado. E quanto à velocidade, aí eu faço o contrário da subexposta, eu vou aumentar a velocidade, vou deixar o obturador aberto por menos tempo, logo vai entrar menos luz, então eu vou utilizar números cada vez mais altos. E aí, professor, mas eu não consigo fazer a foto com a exposição ideal. Tentei, mexi na abertura, mexi na velocidade, mexi o ISO. Não consigo, só consigo que ela fique ou muito escura ou muito clara. O que é melhor? O que dá para salvar depois? A corrente principal de pensamento nessa categoria é que é melhor se trabalhar com uma foto subexposta. Eu procurei bastante, eu vi algumas pessoas recomendando trabalhar com a foto super exposta, eu discordo, assim como a maioria dos fotógrafos, por quê? A foto subexposta, a hora que você tira ela e está tudo escuro, os detalhes da escuridão, que estão aí na escuridão, ainda estão ali gravados. Então, se você clarear a foto, ainda você consegue ver alguma coisa. Agora, a foto super exposta, você estourou todos os detalhes ali que poderiam haver, onde está aquela luz muito clara. Então, você tem muito menos registro do que estava ali. Então, mesmo você trabalhando com a foto super exposta num aplicativo, num programa de edição pós-foto, você pode diminuir o brilho, você pode mudar o contraste, diminuir a exposição. A foto ainda não vai ficar tão boa como se você tivesse feito ela subexposta, então muito escura, e melhorado ela num programa. Olhem aqui esse exemplo, uma foto super exposta na esquerda, e aí com uma edição você consegue chegar nesse nível aqui. Olha, o céu ainda não tem muita definição, não tem muito detalhe. Para mim ainda está uma foto clara demais. Agora vamos pegar uma foto subexposta. Olha, eu consigo trabalhar, as cores estão mais vivas, eu consigo fazer muito mais por ela do que uma foto que está estourada. Mas nem por isso, o tempo todo eu tenho que me ater e falar, não, a exposição tem que ser ideal o tempo todo perfeitamente. Por quê?
eu consigo trabalhar com a criatividade na minha exposição. Olhem essa aqui, é uma foto super exposta, mas ela foi usada de forma criativa. Olha, eu vejo só as patas, do que parece uma garça, alguma ave assim. Então ficou uma foto super criativa, mesmo tendo uma exposição, mesmo a foto estando estourada, como podemos dizer. Aqui também é uma foto que quer priorizar então os elementos mais claros, então eu posso usar, deixar ela com mais luz. Aqui também para transmitir uma sensação de calma, uma sensação de paz. As fotos às vezes muito iluminadas transmitem esse tipo de sensação. Aqui também, olha, certamente não, né? É proposital esse efeito flare, esse efeito de deixar a foto mais clara com um ponto de luz ali. E o contrário também vai ser verdade. Eu posso trabalhar com as fotos subexpostas, desculpa. Então, com as fotos mais escuras criativamente. Eu quero mostrar só a expressão do menininho. Então, olha, nada mais na foto vai importar do que a cabeça da criança, porque eu quero pegar a expressão. Então, se o fundo está escuro, não me faz diferença. Eu quero pegar essa foto, deixar essa foto mais escura, igual essa que a gente está vendo do prédio. É uma foto que passa uma solidez, mas que pode passar uma ideia também. Parece que tem uma tempestade, parece que o tempo está fechado, eu quero passar uma mensagem assim. E às vezes uma foto mais escura passar a ideia de um tempo físico mais fechado, mas será que é só o físico? Às vezes um momento político que o país está vivendo é mais escuro, é mais perigoso, então talvez trabalhar com uma foto mais escura vai me passar essa ideia. É tudo uma questão de trabalhar a sua criatividade. Aqui eu quero só de novo a expressão da criança, a criança em evidência. Então aqui eu não tenho muitos detalhes, né? Aqui atrás da criança não consigo ver muita coisa, mas o que eu quero captar é só ele, então posso trabalhar com uma foto mais escura sim. E aí como que eu vou saber então, antes de tirar minha foto, se a foto vai sair escura ou clara? Se eu vou acertar a exposição ou não. Como eu falei para o pessoal que foi na segunda passada, fez algumas fotos comigo, algumas experiências. Se eu tenho dois jeitos, o que eu posso fazer? Posso simplesmente chegar, tirar uma foto, né, colocar numa configuração média, então aí vamos falar um f16, uma velocidade 100 e um ISO 100. Tira a foto, vejo, ficou clara, ficou escura. Aí a partir daí eu sei o que fazer. Posso aumentar, diminuir a velocidade, sei lá, fechar, abrir, blá blá. Tá, mas e se eu não quiser perder esse tempo? Se eu quiser simplesmente chegar e já falar, tipo, já quero tirar a foto do jeito certo, já quero achar a fotometria certa. Como que eu posso fazer? Na câmera vai existir um ícone ali que chama fotômetro. Quem fez a última aula prática comigo já está dominando o fotômetro. Que vai calcular justamente o que a gente vai chamar de fotometria. A fotometria é o ato de medir a luz que está ali na foto. Então, o objetivo é calcular a quantidade de luz que entra na câmera para que a imagem capturada saia harmônica, ou seja, a imagem tenha um bom balanço entre sombras e entre luz. Então, eu vou ter dois tipos de fotômetro. Eu tenho um fotômetro que é o externo e o fotômetro que é interno. O externo que é externo à câmera, na verdade, e o interno que é dentro da câmera. Mas os dois vão funcionar do mesmo jeito. Eles vão olhar para a cena e vão me dizer o quanto de luz e qual a melhor configuração para eu usar. Então, a gente vai ter primeiro o fotômetro externo. A gente não vai trabalhar com ele porque é um equipamento caro e é muito utilizado em fotos de estúdio, onde a gente tem uma luz controlada, uma ambientação da cena muito controlada. Mas o que ele é? Ele é esse aparelho aqui. Tá vendo essa bolinha branca aqui? Ela vai captar o quanto de luz está chegando na cena. Então, a principal diferença do fotômetro externo para o interno é
O fotômetro externo, você vai capturar o quanto de luz está chegando na cena que você quer fotografar. Então, como você vai fazer? Você vai pegar esse aparelho, vamos falar que você está fotografando uma modelo. Você vai chegar na frente dela e apontar o fotômetro para a câmera. Porque aí o fotômetro vai agir como se ele fosse a modelo, vai entender quanta luz está chegando na modelo. E aqui ele vai te dar, você, por exemplo, tem que usar uma abertura de 10 e uma velocidade de 125 para que a foto fique certinha. Esse é um fotômetro de mão, então é um fotômetro externo, mas como eu disse, a gente não vai trabalhar porque aí tem um custo, né? A gente teria que comprar e aí é muito usado para fotos de estúdio, porque aí você fala, eu vou mudar a luz, aí você acrescenta um ponto de luz, você põe um flash, você tira, você apaga a luz. E é muito bom para trabalhar com ele em estúdio porque você consegue medir toda hora. A modelo pôs uma roupa vermelha. A roupa vermelha vai absorver uma quantidade de luz. Tá, vou usar essa velocidade. A modelo trocou de roupa, pôs uma roupa verde. Vou ter que mudar, vou ter que medir lá com o fotômetro de novo para ver quais as novas configurações que esse fotômetro vai me dar. Agora, o fotômetro embutido, que é o que a gente usa, que é o que a gente já tem dentro da câmera, a diferença dele para o externo, então lembrem, o externo ele mede o quanto de luz chega na cena. Já o fotômetro embutido, ele vai medir o quanto de luz a cena reflete. Então, a modelo está ali, vamos falar, está o Antônio no Parque Barigui, está batendo sol, aí os raios luminosos vão sair, vão bater no modelo, e vão ser refletidos e vão entrar na câmera e o fotômetro vai captar esses raios que estão sendo refletidos. Então ele vai calcular quanto que de luz também existe ali, mas de um modo diferente do fotômetro externo. E aí ele também vai me dar o quanto, como que essa foto final vai sair. Enquanto o fotômetro externo me dá a abertura e a velocidade que eu devo usar, aqui o fotômetro interno ele vai ser guiado por essa reguinha aqui. Quem mexeu na câmera já deve ter percebido. Temos aqui o 0, que é onde a foto fica idealmente exposta, vamos falar. Mas para o claro, então, porque a gente vai ter assim, olhem aqui o pininho. O pininho, esse pininho aqui de baixo, é ideal que ele fique aqui no meio. Se ele estiver mais para a direita, então para o símbolo de mais, a foto vai ficar mais clara. Se ele estiver para a esquerda, a foto vai ficar mais escura. Então, o que o fotômetro interno vai fazer? Eu vou mudar aqui não está aparecendo, mas eu vou mudar a velocidade aqui e a abertura aqui. Dependendo de como eu ponho, ou ele vai estar para cá ou ele vai estar para cá. Se eu diminuir a velocidade, por exemplo, a foto está muito escura e eu vou diminuindo a velocidade, ele vai vindo para o lado da exposição ideal. Então, ao invés de me dar quais configurações eu preciso, ele me dá como a foto final vai sair com as configurações que eu coloquei. Então, você se guia por aqui, coloca determinadas configurações e vê, tá no meio? Não, então eu vou tentar ajustar essas configurações para chegar no meio e para minha foto ficar perfeita, para minha foto ficar com uma exposição ideal. Então, aqui é um pequeno manual de como tentar fazer essa fotometria, né? Você coloca a câmera no modo manual e aí você ajusta as 3 variáveis, a abertura, o ISO e a velocidade. Aí você configura as 3, né? E você vai observar o indicador na escala do fotômetro se movendo, que é aquela barrinha pequenininha embaixo da reguinha que eu mostrei. A configuração ideal será que deixe esse indicador no 0 da escala. Então aqui, olha, como o fotômetro funciona. Aqui está a exposição ideal da foto aqui no meio, né? Temos aqui na direita uma foto super exposta e olhem onde está o pininho. Ele está bem aqui, quase no mais 3. Então o que eu tinha que fazer? Por exemplo, se eu fechasse a abertura ou se eu aumentasse a velocidade nessa configuração aqui da direita, o pininho ia vir mais perto do 0. Agora, o contrário acontece aqui na foto da esquerda. Eu tenho uma foto muito escura, então o pininho está mais para a esquerda. Então, se eu abrisse a abertura
ou se eu diminuísse a velocidade, o meu pininho ia chegar cada vez mais perto do zero, mais perto de uma exposição considerada ideal. Mas, como tudo, vocês já viram que tudo na fotografia parece que tem um pulo do gato, né? Tudo tem uma pegadinha. O fotômetro, ele corrige, ele vai me dizer na maioria das cenas se está certo ou não a exposição. Mas existem algumas cenas que o fotômetro não vai conseguir me dizer se está certo, nem se está certo, se a foto vai sair boa. Que são situações de extrema iluminação, como por exemplo a cena de inverno com neve ou fotos de silhueta contra o sol. Por quê? O que acontece? O fotômetro ele vai ler a cena e ele vai ver quanto de luz está entrando ali, sendo refletida. Então, ele vai sempre se guiar por uma escala de cinza, do branco mais branco ao preto mais preto. E ele quer que o conjunto de luz e sombra sempre atinjam o que a gente vai chamar de cinza médio, que é cinza 50%. E nesse cinza 50%, apenas 18% da luz é refletida. Então, vocês podem encontrar isso também como cinza 18. Então, se eu apontar, por exemplo, para uma neve, que é totalmente branca, ela reflete muito da luz. A câmera não vai entender que aquela foto está errada, porque ela não está refletindo 18%, ela está refletindo 80%. Então, ela vai tentar deixar a foto mais cinza. Então aqui, como a câmera está configurada para interpretar a porcentagem da reflexão, que é 18% a média, ela pensa que o objeto está superexposto. Então ela acha que a foto da neve está muito clara. E aí ela vai tentar deixar a foto cinza para compensar esse clareamento demais. Então olha aqui, como a foto, se eu tirar uma foto com o fotômetro no zero da neve, a minha foto vai ficar assim. E a gente sabe que a neve não é dessa cor. A exposição correta tinha que ser assim. Mas aqui, nesse caso, o fotômetro vai falar: a foto está clara demais. Então você nem sempre, na maioria dos casos, você pode se guiar pelo fotômetro, mas sempre que for um objeto que reflete muita luz, é melhor você não se guiar pelo fotômetro, assim como num objeto que reflete pouca luz, que absorve muita luz. Porque, por exemplo, esse caso aqui é um caso de uma areia. A foto pode até parecer ok, assim, é a praia. Só que a areia, nesse caso, é uma areia vulcânica, que é preta. Então, a foto devia estar assim, e não assim. Porque quando o objeto também ele vai absorver muita luz, o fotômetro vai entender que a foto está subexposta. Então, do mesmo jeito, ele vai tentar acinzentar essa foto, justamente para tentar corrigir. E a gente sabe que a correção que ele vai fazer nesse caso não é a ideal. A foto tem que ser assim. Então, relembrando, quando a gente estiver fotografando um objeto muito claro ou muito escuro, tentem não confiar no fotômetro, porque nem sempre vai sair do jeito que a gente quer. E aí esses são os 3 elementos chaves então da fotografia. E aqui a gente tem o triângulo da exposição, que é controlando essas 3 variáveis, elas vão controlar a fotometria e logo vão controlar a exposição. A gente vai ter uma exposição correta. Aqui é uma colinha que todo fotógrafo devia ter ou devia saber, né? Se não der para gravar, é muito bom ter ela consigo no celular ou no papel, que o resumo de tudo que a gente falou até agora. Então aqui, velocidade do obturador. Se eu diminuo a velocidade, aqui 1 segundo, o movimento vai ser arrastado. Se eu aumento a velocidade, 1 sobre 1000, 1 segundo sobre 1000, eu vou congelar o movimento. Aqui no ISO. Se eu tenho um ISO baixo, eu tenho pouco ruído. Mas se eu tenho um ISO alto, eu tenho muito ruído. E por fim, a abertura. Se eu tenho uma abertura com um número grande, eu tenho uma abertura fechada, né? Está entrando menos luz. E aqui uma mais aberta. Quanto menor o número, mais aberto vai ser a minha abertura. Então, é o que a gente pode chamar de lei da reciprocidade. As 3 variáveis vão sim implicar mutuamente. Aqui é difícil a gente olhar para uma situação também e falar, né, qual
ideal usar, porque o ideal mesmo é a gente treinar e testar nas diversas situações, mas aqui estão algumas 6 regrinhas básicas, né, que dá pra gente gravar, dá pra gente tentar fixar, que é, se eu tenho uma velocidade lenta, o que eu posso fazer para compensar isso? Eu uso um diafragma mais fechado ou um ISO baixo. Se eu estou numa velocidade alta, está entrando pouca luz, eu tenho que usar um ISO alto ou abrir o diafragma. Se eu estou no diafragma fechado, eu tenho que diminuir a velocidade, então, para entrar mais luz, ou aumentar o ISO. E o contrário, se eu tenho um diafragma muito aberto, eu tenho que aumentar a velocidade para entrar menos luz, ou usar um ISO baixo. E aí no ISO, se eu tenho um ISO alto, então a foto vai ficar muito clara, velocidade alta, ou um diafragma fechado, para entrar menos luz, ou se eu tenho um ISO baixo, um ISO, vamos falar, 100, eu tenho que colocar uma velocidade baixa ou abrir o diafragma para que possa entrar mais luz. E já que a gente está falando tanto de luz assim, né? Quais são os tipos de luz que a gente pode usar? Os tipos vão se dividir basicamente em dois grandes grupos, as luzes naturais e as luzes artificiais. As luzes naturais, como a gente pode imaginar, né? É a luz do sol, que é uma luz muito difícil de controlar, que ela varia muito no tempo, no espaço, então é muito difícil da gente trabalhar ela. Mas existem dois momentos principais que são preferidos pelos fotógrafos para tirar fotos na luz do sol. O primeiro, certamente vocês já devem conhecer, o segundo talvez não, que é menos usado. Então aqui alguns exemplos, antes de passar nos tipos de luz natural, de como que a luz natural se porta. E o primeiro dos dois grandes momentos de luz natural utilizados pelos fotógrafos é o Golden Hour, então a hora dourada. Todo mundo já deve ter tirado foto nessa hora ou visto fotos, porque ela é realmente muito queridinha, tanto dos fotógrafos amadores quanto dos fotógrafos profissionais. Ela recebe esse nome porque ela tem relação direta com a tonalidade dos raios solares que refletem nessa hora, ou seja, tons alaranjados e expressivos. Então ela acontece 1 hora antes ou 1 hora depois do pôr do sol, e a hora que é aquela hora que está tudo meio alaranjado, meio vermelho, sabe, assim. Então a gente sempre tem esse tipo de foto que pega justamente essas tonalidades. Aqui mais um exemplo, ó, a gente consegue ver que o sol está num ângulo quase que reto, num ângulo já de 180, desculpa, não está em cima, né? Está já bem quase se pondo ou nascendo. E aí a gente tem um outro momento, também que os fotógrafos gostam, mas esse é muito mais... As pessoas usam muito menos que o Golden Hour, que chama Blue Hour, mas que também dá fotos incríveis. Essas fotos elas ficam em tons azulados. E ela acontece 30 a 40 minutos antes do sol nascer ou depois. Então, o sol aqui ele está abaixo do horizonte, mas ainda alguns raios solares conseguem entrar na atmosfera e dar essa ideia, essa luz azul, que vão resultar em fotos assim. Então, diferentemente da Golden Hour, que o sol ainda está fora do horizonte, ainda não se pôs, por exemplo, ou já nasceu, ele já saiu ali do horizonte, na Blue Hour ele já desceu, a gente já não consegue ver o sol, a gente só consegue ver alguns raios solares que ainda vazam ali e atingem nossa atmosfera. E o outro tipo de luz, junto da luz natural, então, vai ser a luz artificial. A luz artificial ela é a luz que é mais controlável, então é a luz elétrica, é o flash, é tudo que a gente consegue ter um controle maior. Então aqui as luzes naturais, as luzes artificiais, né, mais comuns no universo da fotografia, então são os flashes. E aí a gente pode ter um flash que é contínuo, ou seja, esse flash que é essa caixa de luz, né, softbox que a gente chama, a luz fica acesa o tempo todo, ou eu posso ter o flash que é pá, fez o flash logo apagou.
Então aqui, a luz artificial ela sempre dá essa luz mais quebrada, uma luz mais dura, muitas das vezes, do que a luz do sol, que pode ser uma luz mais suave. E aí, acabei de falar de luz dura, mas o que é uma luz dura? É aquela luz que ela atinge o objeto de forma dura mesmo, sabe? É a mesma coisa de eu pegar uma lanterna e apontar para a cara de uma pessoa. É aquela luz forte, é aquela luz que marca muito o objeto sendo fotografado. Vamos falar de rostos, então. Se eu apontar uma luz para o rosto de uma pessoa, é uma luz muito forte. Ela vai ter um elemento narrativo muito grande. Por quê? Prestem atenção aqui. Se eu tô aqui, dá para ver que o sentido da luz está vindo da esquerda para a direita. Então eu tenho aqui a luz atingindo o rosto da pessoa. Na luz dura vai ser muito... Eu vou ter muita definição entre luz e sombra. Olha, aqui a sombra, aqui a luz. Então eu consigo contornar certinho, ver onde acaba a luz e onde começa a sombra. Já aqui outro exemplo, desculpa. Aqui outro exemplo, ó. A luz dura está atingindo o personagem de forma rígida, assim, de forma direta. Aqui outra, olha, eu consigo novamente dividir sombras e luz, né? O que já não vai acontecer com a luz suave. A luz suave, diferentemente da luz dura, então, que é uma luz direta, a luz suave é uma luz difusa, é uma luz mais espalhada, que ela vai criar sombras muito mais suaves. A gente não vai conseguir delinear onde começa a sombra e onde começa a luz. Então, se na luz dura a gente pode falar que aqui, ó, a luz também é um objeto narrativo, porque ela está criando essa luz e essa sombra, na luz suave a gente não tem essa definição, ela não é tão dramática. Então, olha, consigo ver aqui que está sombreado, tem áreas mais escuras, mas não consigo ver o que é onde começa a sombra e onde começa a luz. E aí, por exemplo, eu tenho uma luz forte, tenho uma luz dura, mas eu quero transformar ela numa luz suave, numa luz difusa. O que eu posso fazer? Posso usar um rebatedor, ou seja, qualquer coisa branca. Um rebatedor é aquele, por exemplo, um pedaço de pano branco é um rebatedor, uma folha sulfite branca, totalmente branca. Ela vai rebater a luz. Tem o flash. O que eu posso fazer para torná-lo mais suave, não ficar uma luz tão dura? Posso pegar um pedaço de papel manteiga e colar na frente do flash, porque o papel ele vai fazer a luz se difundir. Ela não vai sair em raios tão retos, ela vai sair em raios difusos, que vai atingir de forma mais fraca o meu objeto e não vai dar uma sensação tão exposta, uma luz tão dura, assim, tão severa no meu objeto. Muito usado em fotos de comida, a luz suave, né? Então, para que a comida não fique tão estourada, assim, a luz não faça tantas sombras. E em muita fotografia de produto, fotografia de produto mesmo, assim, de tipo, fotografia de produto a gente chama de tudo que é... eu tenho uma marca, eu tenho um produto, eu preciso que alguém faça uma foto. Então, geralmente, as fotos de produto, elas usam esse softbox, aquela caixa de luz, né? Ou um refletor, justamente para a luz não ficar tão dura. Então, pessoal, é isso por enquanto nessa aula. Espero que vocês tenham lido os slides que eu mandei, os textos lá do Jorge Pedro Souza, da História do Fotojornalismo, a apostila de fotografia resumida, que resume bastante o que eu falei hoje, o que eu tenho falado sempre da técnica. E qualquer dúvida podem me procurar. Não sei quando a gente vai voltar, na verdade, né? Não sei como vai ficar a questão da prova. Estou esperando a FATEC resolver. Acho que a FATEC também está esperando para ver o que vai acontecer, né? Tem só alguns dias aí que estão em quarentena ainda, mas qualquer dúvida podem me procurar e be safe. Até a próxima, pessoal.